Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biomundi. Vocês podem ver, cenário novo, ainda está sendo organizado, mas já dá para ver uma cara nova, tal. Espero que vocês gostem desse novo cenário. E para você que está chegando agora, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que vêm a ocorrer aqui no canal. A proposta é que a gente possa colocar vídeos todos os dias. Eu demorei esses últimos dias por causa da arrumação do cenário, então a partir de agora a gente vai tentar colocar vídeo todo dia. Então se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que ocorrerem aqui no canal Biomundi. Roda a vinheta e já já começamos. Até já! Olá pessoal, já estamos de volta. Então vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as características gerais dos seres vivos. Características essas que são comuns a todos os seres vivos que habitam o planeta Terra, tá? Então, se você encontrar algum ser que não tenha uma dessas características, ele não é considerado ser vivo. Vocês vão entender hoje por quê nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Quais seriam essas 8 características? Primeiramente eu vou dar para vocês todas elas e depois eu vou explicar uma por uma. Nós temos a composição química, células, reprodução, metabolismo, crescimento, evolução, reação e movimento. Então, pessoal, essa aqui é a listinha das 8 características que todo ser vivo tem que possuir para ser considerado um ser vivo. Se faltar alguma dessas características, ele não é considerado ser vivo, tá? Então vamos entender. Primeiramente, nós temos a composição química e os elementos que são comuns a todos eles são nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. A primeira coisa que pode chamar a atenção aqui é a questão do símbolo entre parênteses. Aqui eu estou usando os símbolos que a gente encontra na tabela periódica, tá? Não é a inicial do nome. Por coincidência, nitrogênio é N, carbono é C, hidrogênio é H. Isso pode dar uma certa confusão. Mas eu estou aqui me referindo aos elementos químicos. Por isso, por exemplo, que para fósforo eu vou usar P e para enxofre eu vou usar S. Porque é assim que você vai encontrar na tabela periódica. E um macetinho para você decorar todos esses elementos é a palavrinha CHOMPS. É para isso que a gente sempre inventa macetinho para você entender e decorar na hora da prova. Você tem que lembrar disso aqui. Então, se você não lembra na hora de todos os elementos, pensa na palavrinha CHOMPS que você vai lembrar, tá? Vamos seguir. Característica seguinte, eu estou falando das células. Nós temos dois tipos de células, as células procarióticas e as eucarióticas. A célula procariótica ela tem uma característica mais primitiva, tá? É uma célula mais primitiva, ela não tem envoltório nuclear, não tem todas aquelas organelas que a gente conhece. Mais para frente a gente vai ter uma aula sobre organelas celulares, mas basicamente é isso. E elas são representadas pelas bactérias, tá? É o que nós temos basicamente por aqui. E as células eucarióticas, essas são células mais complexas, que têm todas aquelas estruturas, tem todas aquelas organelas. A gente divide basicamente em célula animal e vegetal. Não significa, pessoal, que existam somente essas, tá? Eu tenho a célula de protozoário, por exemplo, que também é uma célula eucariótica. Mas basicamente, em prova, quando você vai fazer diferenciação, aparece muito a divisão entre animal e vegetal. Mas não significa que eu só tenha
célula vegetal e animal como exemplo de célula cariótica, tá? Eu tenho outros exemplos. Aqui, outro fator importante, a reprodução. Sim, pessoal, todo ser vivo é capaz de se reproduzir. Então, na questão da reprodução, eu tenho essa divisão, que são a divisão sexuada e assexuada. E aí pode surgir aquela pergunta de aluno curioso, como eu já escutei uma vez. Ah, professor, então sexuada é aquela que ocorre sexo? Não, pelo amor de Deus, gafanhoto, não me entre uma história dessa, tá? Sexuada é aquela que ocorre troca de material genético, ou seja, envolve gametas. Pelo amor de Deus, não vem com essa de assexuada porque envolve sexo, não. Por favor. Tá? A sexuada, basicamente, como eu falei, ela tem a participação de gametas. Gametas esses que vão ser formados por meio de meiose. Tá? Esse tipo de reprodução dá uma variabilidade genética maior, tá, para os seres. Por isso que nós temos uma variabilidade genética grande, por exemplo, na espécie humana, nos primatas, justamente por esse tipo de reprodução. Isso também facilita a adaptação, tá, de muitos indivíduos e também faz com que a evolução seja mais benéfica para nós. Então, os seres vivos que possuem essa reprodução, eles costumam ter benefícios no momento que ocorre a evolução e se adaptar melhor ao ambiente. Na reprodução assexuada, a primeira coisa, esse azinho aqui significa negação. Assexuada por quê? Porque não há participação de gametas. É o contrário da sexuada. Por isso eu boto esse A, que é negação. E também tem o seguinte. Aqui eu tenho indivíduos que são geneticamente diferentes. Eu tenho uma variabilidade genética. Aqui eu tenho indivíduos geneticamente iguais. Olha só a diferença. Então, vamos lá. Dentro da reprodução assexuada, eu tenho 4 exemplos de reprodução assexuada. Tá? São elas: divisão binária ou bipartição ou cisparidade, tá? É a mesma coisa. Brotamento, esporulação e fragmentação. Vamos a cada um deles. Primeiramente, divisão binária, bipartição ou cisparidade é quando um indivíduo ele vai se dividir em dois. Não existe, nesse caso aqui, uma célula progenitora. Então, com isso, eu vou ter 2 indivíduos novos que vão ser iguais ao outro. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma célula. Tá? Eu vou ter uma célula aqui. Imagina que a minha mão é uma célula. Essa célula esse indivíduo vai se dividir e vai formar 2. Só que os 2 são iguais. Tá? Não tem diferença. Essa é a primeira característica. A outra característica, que é a de brotamento, outro tipo, no caso de reprodução assexuada, é quando esse indivíduo adulto ele vai formar pequenas estruturas que são os brotos, que vão se soltar do corpo desse indivíduo e vão passar a ter vida livre. Então, mais uma vez, voltando aqui para minha mão, eu tenho aqui um indivíduo, tá? E aí eu vou ter pequenas estruturas, os brotos, eles vão se soltar e vão para outra estrutura. A partir do momento que eles se soltarem, eles vão ter a vida livre. Isso aqui é o que eu chamo de brotamento. Entendeu? São pequenas estruturas que a gente chama de brotos que vão soltando do corpo do indivíduo e vão assim formar outros indivíduos. A esporulação é quando tem a formação de esporos. Gente, o nome está muito claro. Esporulação tem a ver com esporos. Esses esporos eles vão germinar quando encontrarem condições favoráveis e com isso vão dar origem a um novo indivíduo. Ou seja,
O esporo pode estar, por exemplo, o esporo de fungo, ele pode estar solto aqui no ar. De repente ele encontra um ambiente favorável para ele poder se desenvolver e aí ele vai germinar e consequentemente vai formar um novo indivíduo. E por último, mas não menos importante, a fragmentação é um pedaço de um indivíduo adulto que pode dar origem a um novo ser vivo. Isso é muito comum em plantas, onde eu chamo esse processo de propagação vegetativa ou até estaquia. Tá? Agora aqui nós entramos em uma outra característica que é o metabolismo. Essa característica aqui, eu comento sobre esse assunto na aula de vírus. Tal. Isso aqui é um dos motivos, por exemplo, que os vírus não são considerados seres vivos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui no card a aula sobre vírus e também na descrição vai ter o link para a aula de vírus para você entender melhor. Mas fazendo uma revisão rápida aqui dessa aula, por que os vírus não são considerados seres vivos em relação ao metabolismo? Porque eles dependem do metabolismo celular da célula hospedeira. Eles não têm metabolismo próprio. Tá? O que seria metabolismo, gente? Metabolismo é uma noção de reações. Tá? Nós temos dois tipos de metabolismo, o anabolismo e o catabolismo. O que é cada um deles? E no caso do anabolismo, ou seja, quando a reação é anabólica, eu tenho uma relação que eu chamo de reação de construção. Então eu tenho energia mais moléculas simples, isso vai se juntar e formar moléculas complexas, certo? Essa é a diferença. Tá? Na reação anabólica, eu tenho energia, mais uma vez, moléculas simples se juntam e formam moléculas complexas. Isso é uma reação anabólica. Na reação catabólica, é o contrário. Eu tenho uma molécula complexa, vai vir a reação e vai quebrar, gerando energia e molécula simples. Ou seja, na reação catabólica é uma relação de quebra. Então, enquanto a reação anabólica é uma reação de construção, a catabólica é uma reação de quebra. Tá? Todo ser vivo é capaz de ter esse tipo de reação. Tá? Se você quiser depois, eu posso mostrar exemplos sobre reações catabólicas e anabólicas que ocorrem no nosso corpo, mas isso fica para uma próxima aula. Tá? Vamos seguir. Aqui é uma situação que pode ocorrer muita confusão. Aqui eu vou estar falando sobre crescimento. Gente, crescimento não necessariamente tem a ver com estatura, com tamanho. Quando a gente fala crescimento, o pessoal pensa logo nisso. Não, professor, não tem como todo ser vivo crescer. Se uma bactéria fosse capaz de crescer, ela seria enorme e conseguiria ver olho nu. Não, peraí, gafanhoto, calma. Quando eu falo de crescimento, eu posso me referir tanto ao tamanho, número de células, como eu me refiro para os seres que são pluricelulares, mas eu também posso falar de volume celular, que é o que ocorre nos unicelulares. Então, se a gente abrir nossa cabeça em relação a esse assunto, em relação a esse conceito, a gente pode ver que crescimento vai muito além de tamanho, de estatura e tal. Então, abrindo a nossa mente e entendendo melhor esse conceito, uma bactéria ela é capaz sim de crescer. Só que ela cresce em volume, ela não cresce em tamanho. Tá? Seguindo. Evolução. Pessoal, isso aqui foi um ponto que eu esqueci de falar na aula lá sobre níveis de organização. Para quem não viu, também vai estar aqui no card, vai estar passando aqui no card e também vai estar na descrição o link dessa aula e tal. Mas tudo aquilo que eu falei lá naquela aula, fazendo uma revisão rápida, tudo aquilo só faz sentido se for à luz da evolução.
Isso é aceito por todos os pesquisadores, tá? Por que isso é tão importante? O que significa evolução? Evolução significa mudança para as próximas gerações. E todo ser vivo é plausível de evolução. Todo ser vivo é capaz de passar por evolução. Você acha, por exemplo, que a sociedade que vive hoje é igual àquela que vivia no século anterior? Não. A mesma coisa são os outros seres vivos. As espécies que habitam hoje o planeta não são iguais àquelas que já habitaram um dia. Todo ser vivo passa por isso. Então, se faltar evolução, com certeza não é um ser vivo. Se acreditava durante muito tempo, mas isso aí eu vou abordar com mais frequência quando a gente tiver a nossa aulinha de evolução. Durante muito tempo se acreditava que os seres vivos eram imutáveis, que eles eram incapazes de passar por transformações ao longo das gerações. A gente sabe que isso não é verdade, até porque uma bactéria quebra toda essa ideia já. Então, todo ser vivo, sim, por menor que seja, desde o pequeno até o grande, ele é capaz sim de passar por evolução. Reação. Todo ser vivo, pessoal, é capaz de reagir a estímulos, tá? Você pega, por exemplo, desde do pequeno ser vivo até os maiores. Pode ser um estímulo ambiental, pode ser algum estímulo celular e por aí vai. Todo ser vivo tem essa capacidade. Se ele não tem capacidade de reagir a estímulo, então ele não é ser vivo, tá? E por último, também tem movimento. Pessoal, aqui também é muito importante a gente compreender o seguinte. Por favor, não confundam movimento com locomoção. Quando a gente fala de movimento, as pessoas logo pensam em locomoção, seres que se locomovem e tal. Nem todo ser vivo tem essa capacidade de locomover, mas todos eles têm movimento. O movimento pode ser externo ou pode ser interno, como movimentos celulares. Por exemplo, você pega a sua plantinha aí que gosta muito de energia solar. Você bota ela para um ambiente que não tem muita energia, que ela não consegue captar muita energia solar, tal. Isso é um estímulo, ela vai reagir a esse estímulo, tá? E consequentemente ela vai se virar para tentar captar de maneira mais eficiente essa energia solar, tá? Essa energia luminosa, ela vai ter um movimento. Ela não saiu do lugar, que no caso ali seria o vasinho onde ela está plantada, mas ela vai se virar para tentar captar de maneira mais eficiente essa energia. Então isso é um movimento. Você vê, ela não andou, mas ela virou. Então, basicamente é isso. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui e tal. Deixa aí o seu like se você gostou. Comente, compartilhe para o canal ganhar relevância, tá? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui assistindo os vídeos do nosso canal e te espero nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus e tchau!